Bom, irmãos, vamos aguardar mais 5 minutos e aí começaremos o nosso estudo, a obediência e resignação na Associação de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo. Vamos aguardar os 5 minutos, enquanto isso a gente fica ouvindo Tim e Vanessa. Jerusalém, exultai também pelo fruto de Maria, boa nova. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. O Senhor nos dará a luz, achaste graça diante de Deus, o teu nome é no céu. Não rejeitarei a taça com amigo Gabriel. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. Ó Senhor, serva sou. Então, uma boa noite a todos, boa noite aos irmãos, aos amigos da Associação de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo. É um prazer muito grande estar com vocês nessa noite. Nessa noite em que vamos estudar um pouco, vamos falar um pouco a respeito do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente gostaria de, primeiramente, de começar fazendo uma leitura preparatória. Vamos fazer a nossa prece, para que nossos corações possam se acalmar, nossas mentes se acalmarem, cada um no conforto do seu lar ou do seu local de trabalho, nesse novo momento em que estamos vivendo, onde a interatividade deixa de ser somente física para também ser via coração, via emoção, via pensamentos. Nós escolhemos, vamos pegar do livro Fonte Viva, uma das obras que nós usamos, obras de cabeceira do Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, onde ele vai analisar algumas leituras, fazem algumas análises dos textos evangélicos. Nós escolhemos hoje a lição 153, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 20, começa com Jesus afirmando: "E logo os chamou". Analisa Emmanuel nessa passagem. Em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem, alusiva ao encontro do Senhor com os seus discípulos, é interpretada simplesmente como sendo um apelo do Cristo ao ministério religioso. Todavia, podemos imprimir-lhe significativo mais amplo.
Em cada situação do caminho, é possível registrar o chamamento celeste. No templo familiar, onde surgem problemas difíceis. Ante o companheiro desconhecido que pede cooperação. À frente do adversário que espera entendimento e tolerância. Ao pé do enfermo que aguarda assistência e carinho. À face do ignorante que reclama socorro e ensinamento. Junto à criança que roga bondade e compreensão. Por onde formos, Jesus, mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Nas menores experiências, no trabalho ou no lazer, no lar ou na via pública, eis que nos convida Jesus ao exercício incessante do bem. Neste sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário da sua fé e na humanidade a sua própria família, assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas. Ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade, hoje e sempre. Então, meus irmãos, com base nessa leitura, vamos acerenar ainda mais os nossos corações. Traga Jesus para a sua tela mental, para o seu pensamento, do seu jeito, e vamos conversar com Ele. Jesus, irmão, amigo, de todas as horas, de todos os momentos, Deus, Pai amado, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome, agradecidos inicialmente pela oportunidade que temos de poder refletir um pouco mais sobre os Seus ensinamentos, de podermos buscar no nosso dia a dia o entendimento dos Seus chamados, que nós possamos, Mestre Jesus, nessa noite, auxiliado pelo nosso anjo da guarda, pelos nossos irmãos maiores, que nós possamos fazer uso do estudo para podermos nos tornar pessoas melhores, para podermos buscar a verdadeira felicidade que tanto almejamos e que tanto precisamos e que Tu nos prometestes. E assim, Jesus, agradecidos e já lhe pedindo pelo estudo da noite, que nós possamos então, ainda mais auxiliado do que no dia a dia, possamos entender a lição e dela tirar o proveito necessário para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para os nossos relacionamentos interpessoais. Fica conosco, Mestre Jesus, nos amparando, nos guiando, agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. É com grande prazer que a gente visita hoje a Associação de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, essa casa que ainda não tivemos a oportunidade de falar pessoalmente, presencialmente, fisicamente falando. Agradecemos ao convite do Gabriel Valejo, que nos fez o convite para que nós pudéssemos estar falando hoje aqui de forma virtual. E é muito bom para a gente, porque fui criado, sou filho de Guarapari, filho de Muquixaba, nasci e vivi minha infância na prainha, né, aprendendo a nadar, aprendendo a ir até a ilha, a saltar lá de cima. Então, é muito bom a gente estar presente aqui. E hoje o tema escolhido por nós, com a permissão do Gabriel, foi falarmos a respeito de um item muito importante do Evangelho segundo o Espiritismo, como todos os itens do Evangelho, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, mas falarmos a respeito de um tema que tem muito a ver com a leitura preparatória, que fala sobre a obediência e resignação. Na música que nós colocamos antes, a música Ave, do CD Cântaro, da dupla mineira Tim e Vanessa, dupla espírita, que a gente sugere a você nos momentos em que você precisar de alguma coisa para te consolar, para te inspirar. Ouça Tim e Vanessa, só buscar no YouTube ou nos canais normais de música. Ele fala a respeito, a música Ave vem falar a respeito de Maria. E Maria fala, serva sou de tua vontade. Ela falando para o anjo e se referindo a Deus.
né? E esse tema de hoje, da obediência e resignação, juntamente com a leitura preparatória, quando Jesus escolhe os seus discípulos e os chama para segui-lo, a gente vai ver que no nosso dia a dia, a todo momento, sem exceção, sendo bem abrangente, nós sempre convidados a estar com Cristo, sempre convidados a testemunhar aquilo que aprendemos do Evangelho. Sempre somos convocados a dar testemunho, ou por palavras, ou por gestos, ou pelo silêncio, falarmos a respeito de como nós somos cristãos. Então, o estudo de hoje vem exatamente falar um pouco a respeito disso. Para a gente começar, eu sempre gosto de sugerir leituras, e nós estamos num momento em que a gente está tendo essa oportunidade de ler um pouco mais, mesmo aqueles que estão trabalhando, como a maioria das empresas estão com talvez um pouco ainda reduzidos, a gente acaba tendo um pouco mais de tempo dentro do nosso lar, um pouco mais de tempo para nós. A gente sugere algumas leituras. E o Espiritismo é muito rico nisso. Nós temos várias obras. Se nos prendermos, principalmente as obras psicografadas pelo Chico Xavier, se nós queremos entender um pouco mais a vida no mundo espiritual, nós temos as obras de André Luiz, que nos traz a vida no mundo espiritual. E a gente vai começar com uma das obras que a gente sugere então a você. Abra um espaço no seu dia, abra um espaço e reserve meia hora para você fazer a leitura. Se você todo dia ler durante 30 minutos, somente 30 minutos, você vai ver que em 2 semanas você vai ler um livro. E a sugestão de leitura, porque se você começar, você não para mais, uma das obras da vida no mundo espiritual do André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, que a gente sugere a você, a gente até brinca, vai começar amanhã na sua casa, essa novela chamada Libertação, né? Quem quiser, é só entrar no site, vou sugerir o site da USL, porque lá nós temos um link para você fazer download das obras psicografadas por Chico Xavier, sem ser pirateado. Entra no site usl.org.br e você pode fazer o download, já que você não vai ter dificuldades agora para comprar o livro físico. Mas você faz o download, pode imprimir se quiser, e aí você vai ler ou ler na própria tela do seu celular, do notebook, etc. Então, esse livro Libertação, ele traz uma história muito interessante. Ele vai trazer a história de um processo de recuperação que o André Luiz e o Gúbio vão fazer para tentar resgatar um espírito muito trevoso, um antigo padre, chamado Gregório. E nesse processo de recuperação, de tentar tirar esse espírito, trazer novamente para o bom caminho, eles vão ter que passar por um processo de acompanhar, um processo sério de obsessão a uma jovem chamada Margarida. A Margarida sofre um processo bastante forte de obsessão e eles conseguem, André Luiz junto com o Gúbio, mais um companheiro da espiritualidade maior, eles conseguem penetrar esse grupo de espíritos obsessores, não se mostrando como espíritos de luz, colocando-se como amigo deles, e então eles vão começar a sentir como é que é esse processo. E aí o Gúbio, o mais elevado deles, o André Luiz como um observador simplesmente, aquele espírito mais de escola, o Gúbio, ele vai servir para André Luiz como um exemplo que a gente começa, já que vamos falar sobre obediência, resignação, a gente vai trazer um pouquinho, eu vou tomar a liberdade de ler para que a gente possa entender melhor e não ficar minha interpretação. Quando vou falar de texto, eu acabo interpretando um pouco, colocando a minha paixão dentro do texto, e aí eu prefiro ler. Então, eles são levados até a residência física da Margarida, e lá vão encontrar então um grupo de espíritos fazendo a obsessão dela, e quem coordena o trabalho ali, sob mando do Gregório, sob comando do Gregório, é o Saldanha, de extrema confiança do Gregório. E então eles se apresentam, vão falar que estão ali para ajudar, para verificar, para estudar o caso. E quando o Gúbio pede ao Saldanha como é que está o serviço de obsessão, ele vai falar o seguinte: estamos em serviço ativo
há 10 dias precisamente, elucidou o resoluto então o Saldanha. Presa, a Margarida, foi colhida em cheio e felizmente não contamos com qualquer resistência. Se vieram colaborar conosco, saibam que, segundo acredito, não temos maior trabalho a fazer, mas alguns dias e a solução se fará esperar. Eles querem fazer com que ela venha a ser levada para um hospício, e nesse hospício, estamos falando em torno de 1950, termo usado naquela época, e nesse hospício ela encontraria o desencarne e voltaria ao plano espiritual, que era o objetivo final do Gregório e do Saldanha. O André Luiz fica extremamente preocupado com aquela situação, porque ele sabia do poder espiritual do Gúbio. Bastaria o Gúbio querer libertar a obsediada Margarida e ele poderia fazê-lo. Bastaria ele evocar a espiritualidade maior, os seus companheiros, e teria ali a libertação. Só que a preocupação do Gúbio é não somente recuperar a Margarida, mas sim recuperar todo aquele grupo, de forma que o próprio Gregório, que seria aquele obsessor que estaria comandando todo o trabalho, com toda uma falange de espírito, fosse também auxiliado. Então, auxiliar aquela pessoa menor, ele estaria também auxiliando o maior. E o André Luiz narra para a gente essa preocupação dele. Ele não conseguia entender. Por que nós trouxemos este texto para a gente analisar? E a sugestão, se você ler esse livro Libertação, você vai ficar encantado com a realidade do mundo espiritual. Nós trouxemos isso para nós nesse tema obediência e resignação, porque nós julgamos que nesse momento a gente vai ver nesse espírito extremamente esclarecido, chamado Gúbio, como que ele sabe que cada coisa tem a sua hora. Nós somos muito imediatistas. Nós não temos uma visão ampla, somos cegos ainda. Mas assim como Maria, que ao ver o anjo que lhe anuncia o seu filho, ela tem fé em Deus, aceita e fala: serva sou da tua vontade. Então a gente vai ver o Gúbio perante ele. E num determinado momento, um pouco mais à frente, nós vamos encontrar o Saldanha fazendo uma afirmativa depois de um processo religioso que esse casal vai passar, a Margarida e o seu marido. Ela se levanta, eles vão até um templo religioso, e quando eles voltam ainda desanimados, a palavra do Saldanha é enfática: todos aqui pagarão, todos. E aí André Luiz narra no livro: admirado, fitei Gúbio, que se mantia imperturbável, silencioso. Continuava André Luiz: se fora eu, e talvez me desdobrasse em comentários extensos e tirânicos, com referência à lei do amor que nos governa os destinos, reclamaria eu com ênfase a atenção do perseguidor para os ensinamentos de Jesus, e, se possível, dobrar-lhe-ia a língua indisciplinada e insolente. Nós temos na casa espírita que a gente frequenta, o Excel, quando começou a pandemia, logo na semana seguinte, nós começamos um clube de leitura, mas não clube de leitura como se faz, nós criamos uma sala de leitura. E logo quando começou, quando todo mundo realmente estava preso dentro de casa, nada funcionava, logo no início lá pelo dia 15 de março, nós começamos essa sala de leitura, uma sala de leitura e de bate-papo. Conversávamos, tirávamos dúvidas, brincávamos, né? Depois, quando as atividades começaram a voltar, aqui fora, na vida profissional da maioria, nós colocamos somente às 5 horas. Então, continuamos fazendo às 17 horas. E aí a gente, a partir desse momento,
a gente foi vendo como é que mudava o nosso ânimo dentro das nossas casas, no nosso ambiente, né? E aí o pessoal brinca quando a gente vai lendo a história, vai lendo o André Luiz narrando, como nesse caso aqui, esse livro ainda nós não lemos lá, né? Quando o pessoal brinca, o pessoal fala assim, André Luiz me representa. André Luiz representa cada um de nós. Nós falaríamos exatamente isso que ele falou. Se fosse eu, talvez me desdorbasse em comentários extensos e tirânicos com referência à lei do amor que nos governa os destinos. Eu falaria com ele como é que é o amor do Cristo. Eu falaria com ele. Só que o Gúbio, com toda a sua sabedoria espiritual, se cala. E como vocês vão ler o livro, lógico, eu não vou contar o que vai acontecer. Vocês vão ver como é que ele vai converter posteriormente o Saldanha, esse tão inteligente espírito, a serviço da ignorância, do mal, mas como é que ele vai trazer Saldanha para o lado da luz? Como é que ele vai trazer Saldanha para Jesus? E como é que esse processo vai até que essa falange socorrida, a sabedoria, a obediência à lei divina, a resignação de estar frente a uma situação e saber Deus está no comando, Jesus está no comando. Nós estamos sob as divinas, leis perfeitas. Não temos que nos preocupar. Façamos a nossa parte. E como a leitura preparatória também nos falou, em todos os momentos do nosso lar, no nosso local de trabalho, nós somos convocados a dar demonstração de sermos cristãos e o que nós podemos fazer de bom. Então, meus irmãos, vamos trabalhar esse tema, obediência e resignação, para um dia, longe ainda, nos tornarmos um Gúbio. Mas como diz Kardec, reconhece seu verdadeiro espírita, e aí eu troco a palavra espírita por cristão, tomando a liberdade, reconhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço que ele faz em domar as suas más tendências, pelo esforço que faz em se melhorar, em ser cada dia melhor do que ontem, como Santo Agostinho nos ensina tão bem. Então, que a gente possa, nesse estudo de hoje, fazer esse exercício para que possamos nos tornar pessoas melhores. E, como pergunta Kardec, onde é que está a lei divina, a lei de Deus? Os espíritos, os benfeitores espirituais respondem que está na nossa consciência. E afirmam ainda os benfeitores espirituais que a nossa infelicidade está ligada ao nosso desrespeito às leis divinas. Então, quanto mais nós estivermos afinado com a lei divina, mais a nossa felicidade se aproxima, mais seremos felizes. Então, tem muito a ver com esse tema, obediência e resignação. Se formos obedientes e resignados, seremos pessoas muito felizes. Mas vamos prestar atenção como que os benfeitores espirituais falam para nós a respeito do que vem a ser obediência e resignação. No item 8 do Evangelho, no item 8 do capítulo 9 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação kardeciana, nós vamos encontrar um texto que vai falar para nós o seguinte: duas virtudes são companheiras da doçura e muito ativas, confundidas com a negação do sentimento e da vontade. A primeira dessas virtudes é a obediência. E obediência é o consentimento da razão. E a resignação, o consentimento do coração. Logo no início, logo então na primeira linha desse parágrafo, nós vamos ver uma coisa que para nós parece totalmente invertida. Quando alguém nos fala, fulano é obediente, fulano é resignado, dá a ideia do cara ser o quê? Ativo ou passivo? A ideia que nós temos, o conceito que nós temos, é que ele é passivo. Fulano, não. Fulano é passivo, cara. Tudo acontece na vida dele, ele é passivo. Ele não faz nada. Olha só, o cara é um cara obediente, é resignado.
Mas os nossos irmãos mais esclarecidos vão nos colocar então que essas duas virtudes, primeiro, chamam de virtude, e segundo, são muito ativas. Eu ser obediente é um ato, uma virtude ativa, ou seja, parte de mim. Tem que ter a minha ação, porque ela é ativa. E a segunda, a resignação, também ativa. E ele coloca então que a obediência é o consentimento da minha razão. Minha razão. A obediência é o consentimento, por isso que ela é ativa. Eu tenho que consentir e eu vou usar para isso a minha razão. Quando eu falo em razão, eu estou falando em inteligência, em raciocínio. E aí vamos lembrar que nós somos independente da religião que eu seja, independente da religião, principalmente se cristã. Nós vamos entender que nós somos espíritos e nós somos os seres inteligentes. O Espiritismo nos ensina que nós somos a criação inteligente de Deus, que povoamos todo o universo. A ponto, segundo os benfeitores espirituais, que espírito e inteligência praticamente se confundem no sentido da nossa linguagem ainda pequena. Então, pode dizer que se eu sou espírito, eu sou inteligência, se eu sou inteligência, eu uso a minha razão. Então, para mim ser obediente às leis divinas, eu vou usar a minha razão. Por outro lado, a resignação vem ser o consentimento do meu coração, da minha emoção. Eu começo usando a minha razão, vou permitindo, vou aceitando a lei divina, vou aceitando a lei dos homens, vou trabalhando de acordo com ela, usando a minha capacidade de inteligência. Eu sei que isso tem que ser feito. Eu já ouvi tanto, eu já li tanto sobre as coisas divinas, sobre a lei divina. Então, eu vou criando um conceito. Vai chegar um momento em que isso vai se tornar natural em mim. Eu não tenho mais que lutar, de pensar. Passa a ser natural. Passa a ser natural. Como se o fogo está aceso, eu não vou levar a minha mão no fogo. Eu não tenho mais que pensar. Ninguém pensa, eu não vou colocar a minha mão na chama porque eu sei que vai queimar. Não. Eu olho o fogo e já sei que eu tenho que me afastar dele. Se eu estou com a mão cheia de álcool, agora na época em que estamos higienizando as nossas mãos o tempo todo, se eu passei um álcool gel na minha mão, eu já sei que eu não vou na beira do fogo, eu não preciso raciocinar. Isso já está na minha resignação, já está no meu sentimento. Já faz parte natural disso. Então, continuam os benfeitores espirituais. Esses dois, eles vão fazer com que a revolta, a partir do momento que eu sou obediente, sou resignado de forma ativa e não passiva, eu começo a ver que a revolta é uma coisa insensata. Então, Ceruti, pelo que você está dizendo, se eu estou frente a um problema, eu não tenho que lutar por isso? Se eu tenho dificuldade de conseguir uma situação financeira favorável, uma posição profissional favorável, se eu tenho um problema com meu filho que está fazendo alguma coisa errada, eu tenho então que desistir dele? Não. Muito pelo contrário. Você ser obediente e resignado, evitar as coisas em que não tem jeito, eu não consigo mudar mesmo. E aí eu vou fazer como Gúbio, eu vou ter a certeza que a espiritualidade, no momento certo, vai me apresentar a oportunidade de fazer a minha parte. Eu vou saber que existe uma hora, e naquela hora é que eu vou atuar. Eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar junto. Eu tenho que estar ali do lado, eu tenho que estar fiscalizando.
Na questão profissional, eu tenho que fazer de tudo. Eu tenho que me dedicar ao máximo, eu tenho que estudar, eu tenho que, sem abandonar a minha família, lógico, porque são as minhas responsabilidades, a minha vida social, uma responsabilidade, não a social, de ir para o barzinho, de ter que fazer amizade e me entregar algumas coisas para que eu possa granjear amigos. Se essas coisas são ilícitas, não me vale a pena. Mas são coisas cristãs, são coisas que realmente vão me fazer engrandecer. Então eu devo trabalhar por isso. Esperando, acreditando, tendo a certeza, nem acreditando, tendo a certeza de que naquele momento, quando a espiritualidade souber que pode acontecer, aí sim eu vou estar pronto para atuar. Aí eu vou ter, como se diz no meio profissional, eu vou ter sorte. E muita gente ri quando se fala em sorte, mas a sorte existe. A sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. Nada adianta de eu ter a oportunidade e naquele momento eu falo, puxa, mas se eu tivesse aprendido aquilo ali, agora era a minha vez. Ai, que azar. Não, não foi azar. Foi que eu não me preparei. Na hora da oportunidade eu não estava preparado. Sorte é quando o preparo, a oportunidade e o preparo se encontram. E eu tenho que me preparar para isso. Ser obediente e resignado é exatamente isso. É estar me preparando, é estar consciente que na hora certa a espiritualidade vai me dar aquilo que eu preciso e que todo mundo está preparado para tal. E aí os benfeitores nos trazem nesse item 8 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos trazem uma cerejinha do bolo, o pusilânime, ou seja, aquela pessoa que não tem vontade, aquela pessoa então efetivamente passiva, o covarde, ele não pode ser resignado. Olha a afirmativa. O pusilânime, aquele que vive em cima do muro, que não decide nada, que não tem força de vontade, ele não pode ser resignado. Porque a resignação é uma coisa ativa. Eu tenho que querer. Eu tenho que me propor a tal. E a outra cerejinha do bolo, é um bolo com duas cerejas. E a outra cerejinha, o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. O orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Por que não podem ser obedientes? Porque eu sei mais do que todos. Eu sou mais do que todos. Eu sei qual é a hora certa de fazer isso. Nossa, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo isso. Na minha época eu não fazia. Você tem que parar com isso. Calma, calma. Quem sou eu para saber o momento do outro? Quem sou eu? Eu vou dar o meu exemplo, eu vou insistir, eu vou fazer convites. No momento certo, a espiritualidade vai recuperá-lo. Como fez Gúbio. André Luiz ficava irritado. Ele demonstra isso no livro, voltando a lembrar o nome do livro, Libertação. Ele volta várias vezes a falar isso. Eu ficava admirado como é que Gúbio ficava tranquilo. Bastava ele levar o pensamento a Jesus, às colônias espirituais, e pedir socorro, e seria socorrido. Mas não, ele espera o momento. Ele não é orgulhoso. Tá vendo, gente? Eu sou o cara. Eu tenho poder. Não, não. Como diz Jesus, nós podemos fazer tudo o que ele fazia. Nós podemos fazer milagres. Podemos. Quantas pessoas que estão agora ouvindo essa palestra, esse estudo, quantos de nós está sendo nesse momento curado de uma doença, de um câncer, até do próprio Covid, pode estar tendo a sua imunidade imunológica acrescida por força daqueles nossos companheiros, de nós, que estamos nessa hora vibrando, fazendo bons pensamentos, estamos gerando fluidos que vão contaminar a todos nós. Então, nós sabemos a hora, temos que saber contar com a espiritualidade que vai nos colocar a coisa na hora certa.
E aí os benfeitores nos colocam: Jesus foi a encarnação dessas virtudes. Veio no momento em que a sociedade romana perecia no desfalimento da corrupção. Até a vinda de Jesus. Até a vinda de Jesus. Ela não aconteceu ao acaso. Ela já vem anunciada pelo povo, junto ao povo judeu, aos seus livros sagrados, a Bíblia, ao Velho Testamento, lá de trás. Lá de trás. É necessário que viesse João Batista preparar o caminho no deserto. Elias reencarnado. Era necessário, Jesus afirma isso. Era necessário que ele viesse, ele veio, e vocês não o reconheceram e fizeram dele tudo quanto farão também com o Filho do Homem, afirma Jesus. Tudo planejado. E nós queremos fazer as coisas no nosso tempo, no nosso tempo. Quantos de nós, eu não perdi ninguém ainda, nenhum parente próximo ou amigo muito próximo para o Covid. Tem vários contaminados, mas não perdi, não partiram ainda nesse plano, não tiveram o seu desencarne proveniente da doença. Mas quantos praguejam o vírus, esse maldito vírus? Então estamos maldizendo Deus. A partir do momento que eu maldigo alguma coisa, eu maldigo Deus. Eu não estou sendo nem obediente, nem resignado. Porque tudo que existe, ah não, Ceruti, mas foi criação lá do povo tal, esse vírus. Mas espera aí, cadê Deus? Cadê Jesus? Não viram que isso estava acontecendo na surdina? Se estava acontecendo na surdina da sociedade, pode acontecer na surdina da sociedade, encarnada. Mas o plano espiritual, Deus, seus mensageiros, Jesus, sabem tudo, nos conhecem. Um fio de cabelo nosso eles conhecem. Conhecem tudo. Então, por que Deus permitiria, se não para que a vontade dele fosse feita? Para pensar. Eu não posso culpar. Tem gente que, pelo insucesso da sua família, às vezes, culpa o excesso de trabalho, como se a lei do trabalho fosse um castigo. Lei do trabalho é um presente divino para o homem. Nós é que mal a utilizamos, porque às vezes não somos resignados e obedientes, queremos cada vez mais, queremos supérfluo. Se eu tenho algum mal no meu corpo físico, alguma indisposição no meu corpo físico, muitas vezes eu culpo Deus, indiretamente, mas eu culpo Deus. Nosso corpo só vai ter problema físico se eu, espírito, comandei esse mal. Porque nem castigo divino é, como algumas religiões ainda colocam, é castigo divino. Não, sou eu, a lei de Deus está na minha consciência. Se eu infrinjo a lei de Deus, eu recebo o mal. Se eu infrinjo a lei de trânsito, eu recebo uma multa. Eu vou criticar o policial que emitiu a multa? O agente que emitiu a multa? Não, eu sou culpado pela autuação, pela multa, porque eu infringi uma lei. Então ninguém precisaria me multar. Eu mesmo teria que me multar por isso. Importante pensarmos nisso. E a obediência e a resignação, por isso, que é colocadas pelos benfeitores espirituais como sendo, então, virtudes e virtudes ativas, aonde eu tenho que começar a desenvolver. Importante. Vamos parar e vamos pensar. Nós estamos sendo obedientes, mas de forma ativa, não de forma passiva. Não frente a uma dificuldade, sentando e ficando chorando, esperando a morte chegar, como diz a música. Não. Aí não é obediência, não é resignação. É ser um pusilânime, aquele que fica sem vontade. Porque ser obediente e resignado sou eu que tomo uma atitude para fazer. Frente a uma doença, eu devo lutar até a última gota. Eu tenho que lutar. Eu tenho que lutar. Eu posso tomar decisões,
mas eu tenho que saber que eu tenho que lutar para ter o meu corpo sadio. Se eu não posso, mas eu vou lutar a si mesmo, até o meu corpo físico se definhar e eu partir para o plano espiritual. Mas enquanto eu for responsável por esse jumentinho velho, como Francisco de Assis se referia ao seu corpo físico, esse jumentinho, esse corpinho, na hora que esse corpo ainda estiver aqui, eu sou responsável por ele. Eu tenho que trabalhar com ele. E os benfeitores, nesse mesmo texto, vão acrescentando: cada época da humanidade é marcada com o cunho de uma virtude ou de um vício que a tem de salvar ou a perder. E na nossa geração, a geração atual, qual é a virtude? A virtude nossa, nesse momento, está sendo a atividade intelectual. Então, é a atividade intelectual a virtude da sociedade no momento. Talvez, nesse momento que vivemos de pandemia, esteja até começando a alterar. Porque isso aqui está escrito em 1862, porque vai ser publicado em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, por volta de 1862, 63, Kardec e os benfeitores espirituais estão escrevendo e Kardec está condensando tudo isso, está codificando essa doutrina, esse livro. Mas talvez a virtude esteja mudando para a moral, mas até agora a virtude nossa que prevalece é a virtude intelectual. Vejam, de 100 anos para cá, de 50 anos para cá, de 20 anos para cá, de 40 anos para cá, época da minha vida profissional, de 40 anos para cá, quanta coisa mudou. Eu lembro quando eu fui fazer curso para aprender a operar um fax, aquele aparelhão, aquele telefone grandão. Eu fui fazer um curso. Nós recebemos da nossa matriz em São Paulo, recebemos aqui no Espírito Santo, na matriz do laboratório farmacêutico, recebemos um aparelhão, um fax. Para que serve isso? Como nós vamos usar isso? E olha como é que nós estamos hoje. Olha como é que nós estamos. Esse desenvolvimento intelectual na saúde, na medicina, na física quântica, em todos os aspectos, na química, como que nós nos desenvolvemos? Então, é importante ter essa evolução e precisávamos. Só que agora é a hora de nós começarmos a fazer a nos preocuparmos mais com o nosso desenvolvimento moral. Precisamos começar a isso. Acreditamos. Aí são opiniões. Que talvez o lado moral agora vai começar a desenvolver-se mais. Em 2010, no encerramento, exatamente no momento do encerramento em Brasília, do Congresso Espírita que comemorava os 100 anos de Chico Xavier, se ele tivesse encarnado ainda. Exatamente no encerramento, vocês acham fácil isso no YouTube? O Divaldo está fazendo uma palestra e de repente ele começa a fazer uma psicofonia, exatamente do Dr. Bezerra de Menezes, do Espírito Bezerra de Menezes, e o Espírito Bezerra de Menezes vai falar que nesse momento, em torno de 2010, nós estávamos deixando de ser um planeta de provas e expiações para sermos então já um planeta de regeneração. Lógico que isso é muito lento, são necessários quantos e quantos centenas de anos para que isso possa se consolidar, porque nenhuma escada se chega ao topo sem passar degrau a degrau. Então, assim como nós saímos da barbárie da humanidade para chegar a um ponto em que nós estamos hoje, saímos de primitivo, viemos para provas e expiações, estamos começando uma escada de regeneração, mas demora, mas nós já estamos. E na regeneração, então, como nós já desenvolvemos a nossa asa da intelectualidade, agora é hora de começar a desenvolver a asa da moral. Nenhum pássaro voa, isso se vê muito no interior, nos quintais, quando se corta para que a galinha não voe, você corta a asa, uma das asas da galinha,
ou do pato, e aí ele não consegue alçar voo. Pode até dar uns pinotes, mas não consegue alçar voo. Não consegue fugir do galinheiro sem telhado. Nesse caso, nós somos a mesma coisa. Por isso que nós não alçamos voo, porque a minha asa da intelectualidade, e que se os espíritos vão falar exatamente isso na questão, pegando aqui, né, na questão 785 de O Livro dos Espíritos, ele vai mostrar exatamente que o meu lado intelectual ele se desenvolve mais porque eu preciso sustentar a minha família, eu preciso do meu conforto. A gente luta, então, para que eu possa ter a minha recompensa financeira, o meu ego, eu tenho que desenvolver o meu lado intelectual. Então, esse é o primeiro. E depois disso alcançado, aí eu começo a desenvolver a asa moral. Então, nesse processo, a sociedade fez isso. Mas agora é hora de eu começar a trabalhar a minha asa moral. E nós temos tudo no cristianismo que nós precisamos para isso. Porque a gente colocou anteriormente, nós falamos, a nossa infelicidade é proporcional ao grau de conhecimento, de prática que nós temos das leis divinas, das leis naturais, imutáveis. A lei divina que vale para o nosso planeta Terra, esse planetinha tão pequenininho, insignificante na Via Láctea, vai servir em outras galáxias muito maior do que a nossa. A lei divina é a mesma, a lei natural é a mesma. Para aqueles que estão fazendo o estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, o tomo 2 vai falar somente das leis divinas, das leis naturais. Então, fica a nossa reflexão. Então, meus irmãos, a gente queria que nós repensássemos mais hoje a respeito disso. O nosso propósito é esse. Que nós possamos sermos pessoas ativas na obediência, ativos na resignação, porque nós somos cristãos, estamos ligados a Jesus. Quantas e quantas vezes a gente deseja para alguém assim, que Deus te ajude, que Deus esteja contigo, que Jesus esteja ao teu lado. Não, não tem motivo para fazermos isso. Porque Deus sempre está conosco. Deus sempre quer o nosso bem. Jesus sempre está ao meu lado. Jesus sempre está me abraçando. Infelizmente, eu não tenho condições. Exatamente porque eu me prendo às coisas da matéria. Eu me prendo somente aos valores da matéria. E aí eu não consigo abrir meu coração para sentir o abraço afetuoso. Esse abraço carinhoso de Jesus. Esse afago de Jesus comigo, a presença de Deus em mim, dentro de mim. Em cada coisa que acontece na minha vida, cada passo que eu dou, cada passo tem a presença divina. Cada coisa que eu olho na natureza tem a presença divina. Não adianta, eu não consigo me esconder disso, porque isso está a todo momento comigo. Está sempre comigo. E por que então nós temos tantas dificuldades? Porque nós ainda não aprendemos a olhar as coisas certas. Nós não aprendemos ainda a olhar as coisas como quem olha, eu preciso disso para que eu possa fazer isso. A gente ainda é muito vacilante nisso. Qual é o médico que se forma médico, que se torna um especialista, se não passar pelos 6 anos de faculdade, se não passar pelo internato sofrendo, passando noites estudando em pé para não dormir, que não passa pela residência de normalmente de 2, 3 anos, ganhando pouquíssimo, passando aperto? Qual que vai se formar? Qualquer
5 por 10. Qual criança? Coisa tão simples. Mas para ela aprender que 5 consigo dividir 5 por 10, eu tenho que... Quem de nós? Qual a criança que não aprende que eu consigo dividir aprender lá atrás que eu só posso dividir o maior por um menor. Eu só posso dividir 4 por 2. Aí depois que eu aprender a dividir 4 por 2, eu começo a aprender que existe um negócio chamado 5 dividido por 2, que aí vai ter um negocinho chamado uma vírgulazinha no resultado. E aí mais na frente eu vou entender que eu consigo dividir 5 por 10. Olha que maravilha! Mas quantas tardes eu perdi estudando isso? Quantas bolas eu deixei de jogar na rua para aprender isso? Quantas vezes eu tive que largar a boneca, a criança, a menina, o menino, largar a boneca para poder aprender isso? Obedientes, resignados, necessidade. Algumas com os pais ali obrigando, você tem que fazer, larga isso, vem fazer isso. Outros fazendo naturalmente. Hoje estão chorando porque não podem ir para a escola. É isso que a gente precisa. É isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 9, vem falar para a gente, nesse item 8. Tão importante. Sugestão, eu só li um pedacinho mínimo, um parágrafo. Eu só fiz análise de um parágrafo desse texto, do item 8 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho certeza que você, se você esquecer qual é, se não tiver com caneta para anotar, depois você pega o vídeo novamente, que com certeza vai ficar disponível no Eurípides Barçanufo, e aí você pega depois e olha de novo. Mas pegue o Evangelho segundo o Espiritismo, faça a leitura. Porque com isso você vai se tornar uma pessoa mais feliz. Você vai ganhar mais segurança no seu caminhar. E você vai ver como a sua família, como o seu ambiente de trabalho vai mudar. Vai mudar porque você mudou. Não sou eu que tenho que esperar que eles mudem. Nunca vou conseguir ser feliz assim. Eu mudo e eles mudam e aí nós ficamos mais felizes. Faça uma experiência. Faça aquele teste de ficar alguns dias fazendo, mesmo contra a sua vontade. Como aquela criança, mãe, agora não, mãe, eu estou brincando de carrinho, mãe, eu estou brincando de boneca, depois eu faço. Você vai fazer agora. Aí ele vem lá e faz, vai fazendo. Isso vai entrando naturalmente nele. E a partir daí ele vai se tornar melhor. Para a gente poder encerrar, a quarta obra básica do Espiritismo chama-se O Céu e o Inferno. Sugiro que você leia, não é, aliás, que você estude, não é nem em ordem sequencial, você não precisa. Ele é dividido, o Céu e o Inferno, em duas partes. A primeira que analisa a visão filosófica, teológica do céu e do inferno, esses dois locais. E Kardec, na primeira parte desse livro, vai fazer uma análise bastante detalhada e é interessante você olhar. Mas se você não quiser, você vai na parte segunda. A parte segunda, alguns espíritos que partiram do nosso plano físico, estão então no mundo espiritual, morreram, para aqueles que não são espíritas, ou desencarnaram, para nós que somos espíritas, retornam através de médiuns na sociedade parisiense e vão dar o seu parecer. E aí sobre resignação e obediência, um texto que eu gosto muito, procure lá, Joseph Maitre, O Cego. Ele está no capítulo 8, num capítulo destinado a expiações terrestres, espíritos que passaram quando encarnado por expiações terrestres. E o José Maitre, ele vai narrar a vida dele na última encarnação. Só para a gente ter ideia, então, Kardec sempre começa falando quem foi a ele, aquela pessoa quando encarnado, quando esteve entre nós, e depois como é que ele está no mundo espiritual, como é que foi o seu passamento e etc. Esse Joseph Maitre, ele, aos 20 anos de idade, de uma família classe média, então uma boa família, com toda a estrutura, pais industriais. Aos 20 anos ele ficou cego. E ele vai ficar então assim, dos 20 aos 40, cego.
Uma pessoa extremamente alegre, uma pessoa extremamente extrovertida, dada ao mundo, aos 40 anos, ou seja, anos de cegueira, aos 40 anos ele pega uma doença e fica cego. E vai viver então, durante mais 10 anos, surdo e cego. Ele vai passar então 10 anos mais da sua vida sem ouvir e sem ver nada. E continua sendo essa mesma pessoa alegre, brincalhona, porque ele falava que ele, até os 20 anos, não era surdo, porque não existe o surdo mudo, existe o surdo. Ele não fala porque ele nunca ouviu, então ele não sabe falar, ele tem dificuldade.